Simbora. Quarto exercício, só dessa lista, ainda sobre IMC, tá? Vamos dar, esse aqui é um pouco mais complexo, IMC parte 2, vamos acessar aqui, da lista prática de estrutura de decisão, e ele tem um pouco mais de informação, tá? Bom, começa a gente tendo que calcular o IMC, eu vou repetir aqui aquele código, tá? O mesmo código, começa lendo a massa, então vou repetir, mas nesse problema a gente vai ver que ele tem várias outras opções, né? Então é interessante tomar cuidado com isso, né? Entre com a massa, copiar e colar para ganhar tempo, altura, para IMC, já fiz de todos os jeitos, né? Massa dividido por altura, esse é o IMC. E agora ele vem, né? Ele deve solicitar primeiro o peso em quilogramas, ok, já foi. Depois a altura, já peguei. A relação entre MC e a classificação é dada da seguinte maneira: menor que 18,5 é abaixo do peso. Então, se o IMC for menor que 18,5, ele é o quê? Alerta abaixo do peso. Beleza. Maior ou igual a 18,5, eu poderia fazer assim, né? Se IMC for maior que 18,5, maior ou igual, né? Maior ou igual a 18,5 e menor, IMC menor que 25, tá? Isso aí seria o quê? Peso normal. Peso com P maiúsculo, peso normal. Essa é uma das maneiras de resolver esse problema. Não é a melhor, mas vou fazer do jeito que ele está pedindo aqui. E tem um outro caso, né? Que se o IMC for maior ou igual a 25 e IMC for menor que 30, é isso? Ele é um alerta de sobrepeso. E tem uma outra, se o IMC for maior ou igual a 30, somente isso, né? Se for maior ou igual a 30, aí ele é alerta obesidade. Tá? Essa é a maneira mais simples, tá? De fazer essa resolução. A gente tratou individualmente cada uma das faixas, sem levar em consideração tanto as outras, né? Porque a gente não fez uma relação com if e else, que a gente pode fazer, tá? Mas vamos ver aqui a execução, tá? Se está tudo ok, se a gente já errou alguma coisinha. Não, está tudo resolvido, correto, tá? Porém, a gente pode ainda melhorar ainda mais esse código. Melhorar em que sentido? A lógica já está correta, só que caso ele encontre alguém com abaixo do peso, e mesmo que o IMC seja menor do que 18, por exemplo, 15, ele continua testando para saber se o 15 está entre 18 e 25, se está entre 25 e 30, se aquele 15 ainda é maior que 30. Ele faz esses testes porque, pela maneira como eu escrevi esse código, né, ele está numa sequência. Se eu quisesse melhorar esse código, eu poderia simplesmente adicionar ifs e elses, né, para fazer com que o código ele consiga ter menos processamento, né? Então, poderia fazer um if else aqui, por exemplo, tá? Ou ele é abaixo, se ele for abaixo do peso, ele já termina o código, né? Se ele não for, eu poderia pegar esse if aqui e colocar aqui dentro, né? Beleza? Aí, se ele não for nem abaixo do peso, nem peso normal, eu poderia testar agora se ele é sobrepeso, né? Se ele não for sobrepeso, aí eu poderia fazer um último teste, certo? Um último teste para saber se ele tem obesidade. Eu vou executar dessa maneira. Se ele já for abaixo do peso,
o programa já sai, ele não precisa fazer os testes seguintes. Tá? Então, embora o código fique um pouco maior, mas ele fica mais lógico, né? Você evita gasto desnecessário de processamento e de comparações, né? com o do IMC. Então, o código está funcionando, né? Eu ainda consigo otimizar ainda mais por conta da estrutura do if e do else. Por exemplo, se o código alcançou a linha 7, ou seja, entrou dentro desse else aqui da linha 6, se o código alcançou a linha 7, significa que o IMC é maior do que 18.5, né? Ou seja, foi falsa isso aqui e ele entrou aqui. Ora, se o IMC, eu garanto, se ele chegou aqui, ele já é maior do que 18.5, eu não preciso colocar essa parte aqui. Então, eu consigo eliminar esse teste aqui. E a mesma coisa vale para saber se o código chegou na linha 10, significa que o IMC não é menor que 25, ele é maior que 25, então não preciso fazer esse teste. Tá? E do mesmo jeito aqui, e se ele não foi menor que 18, não foi menor que 25, não foi menor que 30, só sobrou o que para ele? Obesidade. Então não precisa nem testar, porque se ele alcançou esse último else, significa que, né, ele é obeso. Tá? A partir daqui, então, o código agora fica muito mais organizado. Tá? E existe uma maneira de eu identar nesse código de uma outra maneira. Se eu quiser também melhorar um pouco, colocar esses ifs e esses elses na mesma linha, eu consigo, porque o if e o else é considerado só um comando. É como se fosse um grande comando. E a gente viu que se o seu bloco de comando só tiver um comando, eu não preciso dessas chaves aqui. Então, eu tiro essas chaves do else e boto ela numa mesma linha. Tá? E do mesmo jeito eu posso trazer isso para cá, fazer isso aqui e remover esse outro if e deixar inclusive assim. Tá? A gente vai trabalhar isso com vocês com bastante calma, tá? Essas outras maneiras de você organizar o código, tá? É um código que continua funcional, fica mais organizado, certo? Mas por hora, esse aqui eu acho que é mais didático, então a gente pode finalizar com esse código dessa maneira aqui, tá bom? Beleza? Mas são duas opções de você codificar isso. Dúvidas? Fizeram de maneira diferente? Qual dessas 3 maneiras vocês responderam? Comenta lá embaixo qual é a mais fácil. Conseguiram entender? A gente pode gravar um vídeo um pouco mais longo explicando essas possibilidades aqui. Valeu, pessoal. Até mais.